Você não tem um medidor de potência, nem tem um medidor de frequência cardíaca. Mas mesmo assim, você quer seguir um programa de treinamento direcionado e individualizado, feito exclusivamente para você. Tem como? Ficou interessado? Fica ligado nesse vídeo que eu vou te explicar tudo de como você vai treinar, passo a passo, para monitorar a sua intensidade em cada treino. Meu nome é Rafael Lira, eu sou personal trainer e treinador de ciclismo. Vamos nessa! A primeira coisa que você tem que entender é que você vai utilizar a percepção subjetiva de esforço, ou até mesmo a escala de Borg. A escala de Borg, a clássica, ela vai de uma numeração de 1 até o 20, sendo que 1 é o esforço mínimo. É você acordar, você levantar, você assistir televisão, você sobreviver. E o 20 é insuportável, aquela intensidade que você não aguenta passar mais de 15 segundos. Vamos usar a tabela moderna, a escala moderna, que ela vai com a numeração de 1 até a 10, sendo que 1 é o esforço mínimo e 10 é o esforço insuportável, que você não consegue ficar mais de 10 a 15 segundos. O segundo passo que você tem que entender é suas zonas de frequência cardíaca, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Outra coisa, um detalhe super importante, depende do protocolo o número de zonas. Então eu vejo muitos treinadores por aí e os alunos ficando perdidos por causa das zonas da frequência cardíaca. Ou então até mesmo as zonas de intensidade de acordo com a potência. Então, a depender do protocolo que você vai usar, sua zona pode variar muito. Zona 5A, 5B, 5C, ou então zona 10, zona 20, você pode escolher até 20 zonas. Você não sabia? Tem protocolos que trabalham com 20 zonas. Para de ficar psicopata pensando que só tem de zona 1 até zona 5. Bota em sua cabeça que só são nomes. Para ficar de fácil entendimento, vamos dividir em 5 zonas, que eu sei, com certeza, é a sua favorita. Zona 1, 2, 3, 4 e 5. Sendo que zona 1 é de 50% a 60% de sua frequência cardíaca máxima. Existem vários protocolos que podem achar a sua frequência cardíaca máxima. Um deles é a receita de bolo, que você pode ter aí na internet mesmo, procurar como achar minha frequência cardíaca máxima. Ou então fazer um teste em um laboratório, fazer um teste de esforço máximo e ver a sua frequência máxima e submáxima. Isso aí já vai te dar um norte. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, coloca aqui nos comentários ou até mesmo conversa com o seu treinador. Se você não tem um treinador, você pode estar treinando comigo. Entre em contato que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas voltando, zona 1, de 50% a 60% de sua frequência cardíaca máxima. Zona 2, de 60% a 70%. Zona 3, de 70% a 80%. Zona 4, de 80% a 90% da sua frequência cardíaca máxima. E a zona 5, de 90% até 100%. Dividimos em 5 zonas. Isso aí eu acho que você já sabe. Agora, você tem que pegar cada zona dessa e fazer uma relação com a sua percepção de esforço. Lembra da escala de Borg moderna, que vai de 1 até o número 10? Você vai entender como fazer essa correlação agora. Você pegou a sua programação de treino e tá lá. Hoje você vai fazer um treino regenerativo de 60 minutos, vai ficar na zona 1 até a zona 2. Então a relação que você tem que fazer com a percepção de esforço na escala de Borg moderna é que seu nível de esforço, a sua percepção de esforço vai estar entre nível 1 e nível 3. Porque lá na sua escala, lá na tabela, depende da nomenclatura que a escala que você pegou utilize. Pode ser fraco, muito fraco, início de forte, meio forte, super intenso. Só que na maioria das vezes, do nível 1 até o nível 3, vai ser fraco, nem moderado vai ser. Fraco, confortável, super confortável. Nível 1, nível 3 vai ser a sua percepção de esforço correlacionada com a sua zona de frequência cardíaca, zona 1 e zona 2. Um truque para você saber qual é a zona que você está também, sem usar instrumento nenhum, até mesmo sem tabela nenhuma, até mesmo sem a escala de Borg, é o seu nível de percepção de conversa. É o seu nível de respiração. Vamos lá, com calma. Zona 1 e zona 2, você consegue conversar facilmente. Você consegue elaborar uma frase, um texto completo. Você consegue falar uma frase com mais de 1, 2, 3, 5 minutos. Ou seja, você consegue conversar. A sua frequência cardíaca não vai subir muito. Você não vai sentir a sua frequência respiratória também muito alta, muito rápida. Você não vai ficar ofegante. Então você já sabe que você está na sua zona 1 e zona 2. Agora, no outro dia, tem lá na sua planilha de treino que você tem que fazer um treino com a zona 3. Somente zona 3. Nem vou falar de zona 4 agora. Somente zona 3. Qual é a relação que você tem que fazer lá com a escala de Borg? Você pode utilizar agora do número 3 até o 5, mais ou menos até o 6. Vai depender também da sua frequência cardíaca. Tem gente que tem a frequência cardíaca muito alta, tem gente que tem a frequência respiratória muito alta. Dica para poder você saber se você está na zona 3. Você já começa a ter dificuldade para poder falar uma frase muito grande. Você até consegue falar uma frase, só que você tem que interromper a frase. Você não consegue disparar num bate-papo contínuo. Você tem que segurar algumas frases para dar uma respirada e até mesmo acalmar a sua respiração. E aí você consegue falar aquela frase completa. Então, você vai pausando de frase em frase. Faça a sua relação lá com sua tabela, com o número de 4, eu falei 3 anteriormente, mas vá de 4 até o número 6. Olha lá na escala e você vai ver que vai bater certinho. Agora um treinamento de zona 4. Você vai lá na sua tabela de percepção de esforço e note que você vai trabalhar da zona 6, que é o número 6, até o número 8. Sua frequência cardíaca vai ficar mais acelerada, sua frequência respiratória também vai ficar mais acelerada, você vai ficar mais ofegante, sua boca vai começar a ficar seca, vai começar a faltar saliva e você vai ter que se concentrar mais ainda para poder fazer o esforço. É aquela zona onde acontece a famosa queimação de perna. É o famoso limiar anaeróbico. Sabe quando você bota aquela intensidade e a perna começa a arder? A perna começa a queimar? Você está na sua zona 4 de treinamento. Qual é o número que você deve seguir lá na escala de Borg? De 6 a 8 é o grau de intensidade que você tem que ficar. Você vai conseguir falar poucas palavras. Você não vai conseguir mais falar aquela frase longa. Você não vai conseguir mais bater papo. Você vai falar poucas palavras e para. Poucas palavras e para. Isso para poder você conseguir respirar e falar. Você não vai conseguir falar, respirar, tudo ao mesmo tempo e ainda conseguir colocar a intensidade na zona 4. Ok?
ok? Então, fica ligado nessa dica aí, que com certeza você vai aprender agora. A perna ardeu, seu limiar anaeróbico está baixo, ou então até mesmo você está treinando para aumentar o seu limiar anaeróbico, com certeza você está na zona 4. E agora a zona 5. A zona 5 você não consegue falar, você não consegue raciocinar direito, a boca fica totalmente seca, a pupila dilata, você está fazendo muita força, a musculatura já passou daquela fase que começa a arder, ela começa a ficar mais lenta, você percebe que sua perna vai ficando travada, você não vai conseguindo gerar força, você não consegue gerar intensidade no pedal, sua frequência cardíaca dispara, sua frequência respiratória, mais ainda, você fica bastante ofegante, você não consegue falar nenhuma palavra, às vezes você até prende a respiração para poder fazer aquele tiro de 10, 15 segundos. Então a zona 5 é aquela intensidade insuportável, é tudo que você tem, é o máximo, você não consegue ficar mais de 15, 20, 30 segundos na zona 5. Ah, eu conheço um ciclista que ele consegue fazer o treino dele todo na zona 5. Com certeza, ele está fazendo a medição da frequência cardíaca dele errado. O protocolo que ele está utilizando é um, só que você está lendo de outra forma. Então, tem que analisar, tem que ir para o laboratório. Se não tem laboratório, tem que fazer teste. Para fazer teste, você tem que ter um treinador que saiba o que está fazendo. Para de fazer treino com algumas pessoas aí que estão utilizando receita de bolo. É por isso que você não evolui. Se você quer melhorar no ciclismo, você tem que fazer uma coisa certa. Você tem que fazer um treinamento personalizado. E quando eu falo treinamento personalizado, não fique pensando você que eu vou proibir você de andar no pelotão, de você fazer a trilha com sua galera, de você sair para tirar foto. Não é isso. Só que vai ter dias que você vai fazer o treino de acordo com o seu perfil, a sua necessidade. Você quer aumentar a sua velocidade média, quer subir melhor, quer chegar no final da prova, quer bater o pelotão, você tem que fazer a coisa certa. E se você faz sempre a mesma coisa que está te levando à derrota, nunca nada vai mudar. Você tem que fazer uma coisa diferente. Quer fazer diferente? Me procura que eu posso elaborar todo o seu treino. Na escala de Borg, você vai ficar de 8 até 10. A zona 5, de 8 até o número 10. Você já sabe que é a zona do inferno, a zona que ninguém consegue fazer nada. É muito comum que nesse tipo de treino, quando você atinge essa zona de intensidade, você sentir dor de cabeça, você sentir vontade de vomitar, você sentir um desconforto estomacal, até mesmo vontade de ir no banheiro. Eu já vi várias vezes treinos de zona 5, de um atleta parar, jogar a bicicleta no canto e sair correndo pro mato, se é que você me entende. Então, é aquele tipo de treino que quando você acaba, às vezes você passa o dia com dor de cabeça, você pode ficar tonto. Isso não estou dizendo de falta de alimentação ou suplementação. Estou falando até em condições normais de uma pessoa monitorada. Treino de zona 5 não é brincadeira. Tem que fazer? Tem, principalmente em treinos intervalados de alta intensidade. Eu espero que tenha ficado claro para você como treinar em cada zona de treinamento. Se não ficou, coloca aqui nos comentários que eu gravo outro vídeo explicando tudo de novo. Um forte abraço, até mais.